Está no ar, pessoal, ao nosso primeiro episódio de notícias aqui da EBG Walter Efigênio, em que as crianças do estágio 1 e estágio 2 são os nossos melhores espectadores. E todos nós aqui da produção estamos com muitas saudades. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu não sei quando essa programação chegará na sua casa, mas eu tenho uma certeza de que ela vai chegar. E hoje, o nosso programa do dia, nós vamos falar sobre política. É isso mesmo. Não adianta fazer essa cara, porque política não é coisa chata. As pessoas costumam dizer que é chato porque elas não entendem exatamente. E política para crianças. Sim, é para as crianças também. Todos nós somos seres políticos. Todos nós temos capacidade de tomar decisões em prol de alguém, de nós mesmos, ou em prol de alguém que a gente convive, com a nossa comunidade, com a nossa vizinhança. Então nós somos seres políticos e é por isso que a gente vai falar hoje sobre política. No episódio de hoje, nós vamos então ter alguns passos para a gente poder entender um pouquinho mais sobre política. A primeira coisa que você deve fazer é assistir este vídeo acima, que é do Brasil Animado, que vai falar um pouco sobre as características de Brasília, já que é a região que nós estamos estudando então nessa semana, a região centro-oeste do Brasil. No segundo episódio, você então deve procurar o link lá no grupo da história que vai contextualizar toda essa nossa conversa sobre política. É a história A Eleição dos Bichos. Você pode ouvi-la, você pode vê-la. Procure então o link no grupo da sua sala. Nesse terceiro episódio, nós vamos estudar um pouco mais sobre o que é a política. De onde ela veio, como ela é atualmente, quem são os nossos políticos. Todas essas perguntas e respostas nós vamos saber agora, no nosso próximo bloco. Nos acompanhe. A origem da política se deu na Grécia, mais especificamente aí na criação da cidade chamada Polis, a cidade-estado, e demorou um pouco para chegar nos outros lugares, porque a maioria da maneira de se governar era através de reis, em que um apenas decidia. Essa maneira de governar em que mais pessoas decidem, ou seja, em que mais pessoas do povo pode decidir, é chamada democracia. E essa maneira de governar demorou um pouquinho mais para chegar nos outros lugares, como nós vemos aqui no Brasil. Vamos falar então agora um pouco sobre como é organizada a política no nosso país, o Brasil. Aqui nós temos 3 poderes para poder organizar a nossa cidade. O primeiro é o poder legislativo. Ele é responsável por criar leis. O segundo é o poder executivo. Ele é o responsável por fazer com que essas leis sejam aplicadas. E terceiro, temos o poder judiciário, que é composto pelos juízes. Eles são os responsáveis por fiscalizar e ver se essas leis estão sendo cumpridas, tanto pelos outros poderes quanto pelos cidadãos. Agora vamos entender um pouco de quem compõe cada poder. Lá dentro do poder legislativo, nós temos os vereadores, lá embaixo. Os vereadores, eles são os responsáveis por criar leis para as cidades. Os deputados estaduais são os responsáveis por criar leis para os estados. Os deputados federais e os senadores, eles são os responsáveis por criar leis para o país, sendo que cada equipe vai criar as suas leis e vai depender então desses outros grupos para que as suas leis elas sejam aprovadas. Do lado, no poder executivo, nós temos lá embaixo os prefeitos, que são os responsáveis pelas cidades, os governadores, que são os responsáveis pelos estados, e o presidente, que é responsável então pelo país. Lembrando que eles não estão sozinhos. Eles têm ajuda de alguns ministérios que vão ajudá-los a pensar especificamente em uma área do país, ou do estado ou da cidade. Então nós temos o Ministério dos Transportes, o Ministério da Cultura, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde. Lembrando que
Os poderes executivos, eles podem vetar leis, ou seja, proibir algumas leis, assim também como eles podem sugerir algumas leis, mas tudo tem que ser aprovado ali pelo poder legislativo de quem cria leis. O poder judiciário, ele é composto pelos juízes, que vão advogar as causas das cidades, os tribunais estaduais, que vão advogar as causas das pessoas ou de problemas do Estado, e nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é aquele que divulga causas no Brasil ou no país inteiro. O poder judiciário é ele quem vai ver se o executivo e o legislativo estão aplicando essas leis ou se os cidadãos também estão aplicando-as. Lembrando que um poder, ele acaba fiscalizando o outro para que a gente não tenha problemas muito grandes no não cumprimento das leis. Viram por que é importante as eleições e a votação? É muito importante a gente observar quais são as propostas dos candidatos, procurar o local certo para cobrar. Então, se a gente não gostou de alguma lei, a gente tem que cobrar o legislativo e não o executivo, como prefeito, governadores. Alguns candidatos também fazem promessas que não são eles que vão cumprir, não são eles que executam. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento. Votar é um ato de cidadania, que contribui para que a gente tenha ações e leis mais justas para todo o povo. Vocês sabem que toda essa reportagem me deu uma ideia? Não percam o próximo vídeo. Até lá! Antes de iniciar então todos esses trabalhos, vocês não se esqueçam de ir lá e testar os seus conhecimentos naquele link que já foi deixado lá para vocês, no Kahoot. Eu tenho certeza que todos vocês irão se dar muito bem.